através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo As palavras de vida, da qual Estevão está se referindo, as palavras de vidas oferecidas pela pregação do Evangelho a Abraão, Isaque e Jacó, os nossos pais, os pais na fé. Agora, ele se refere a outros pais, ao qual nossos pais já no tempo de Moisés.
no verso 39. Não quiseram obedecer. Não quiseram obedecer à fé oferecida a Abraão, Isaque e Jacó, apontando para Jerusalém celestial, apontando para a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Essa é uma realidade impressionante. Aquelas palavras de vida estavam se tratando da promessa. Para quem morava em terra alheia, o mundo é terra alheia. Abraão, Isaque e Jacó, eles moravam em cabanas, com Isaque e Jacó, como está no verso 9 do Hebreus 11. Herdeiros com ele da mesma promessa eterna, pelas palavras de vida. Eles, olha aqui, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que coisa tremenda. O artífice e construtor é Deus da cidade celestial. Como nós podemos dar continuidade, meus irmãos, na leitura, e veremos que vai se confirmar, né? Verso 11, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, o Pai da eternidade. Pelo que também de um, e esse já amortecido, Abraão, velho, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha que coisa impressionante, porque aguardam a vinda eterna do Salvador para a cidade futura de que falamos. Mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, no mundo que é o Egito, é figura. Eu quero que você preste bem atenção nessa realidade. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Buscam, não é a da terra. E se na verdade se lembrassem daquela pátria, de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar para elas. Mas agora, olha lá, desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha deles, olha que coisa tremenda, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou a cidade eterna que falamos. Cidade esta que o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, olha que coisa tremenda, vai acrescentando a todos nós e vai falando, né? Veja, pela fé, verso 17, ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu a seu filho unigênito, sendo-lhe dito, olha lá, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar, ou para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, olha lá, em figura, ele o recobrou. E assim vai, pela fé, nós falamos dessa realidade. Quando nós saímos do capítulo 12, que é uma lição espetacular, meus irmãos, e nós chegamos no verso 22, no verso 18 você vê a batalha dos dois montes, do 18 ao 21, mas eu quero concluir aqui no 22, mas chegasse ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E veja coisa tremenda, que coisa espetacular. A universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justos aperfeiçoados.
É a Jesus o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Bom, eu vou parar aqui para te levar de volta para Atos capítulo 7. O meu objetivo, meu irmão, minha irmã, é te esclarecer a grande batalha espiritual que existe de Gênesis até hoje. A promessa foi feita a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. A descendência são aqueles que dão sequência à instrução, ao ensino, sequência à fé, sequência às promessas. Eu vou ver o significado real da palavra descendência, para que você tenha comigo um melhor entendimento. Antes de explicar para você o que é descendência, eu quero que você preste bem atenção na leitura de Atos 7, versos 38 e 39. Este é Moisés, o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Palavras de vida é essa que Moisés repetiu: o Senhor nosso Deus levantará um profeta assim como eu, a ele ouvireis. Ao qual, olha só, Moisés, qual palavra, qual profecia, qual entendimento. Nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram Moisés, o profeta, a palavra, rejeitaram o pai, Abraão, rejeitaram a profecia, rejeitaram Deus. E o seu coração se tornaram o Egito. Isso é figura, é sombra, é alegoria, é como hoje. Ninguém quer ouvir mais Jesus. Ninguém quer ouvir o profeta de Deus real. Ninguém quer ouvir a mensagem, aquela que Moisés profetizou. E tudo isso está profetizado lá em Gênesis. Está lá, claro, e você vai entender por que agora. O rejeitaram e em seu coração se tornaram o mundo, voltaram para trás. A cabeça está no mundo. A cabeça está no mundo, na glória desse mundo, nos poderes desse mundo, na tecnologia desse mundo. Aquilo tudo lá é figura. Então essa guerra, essa batalha espiritual, eu quero passar para você, é que Abraão não olhou para o mundo. Ele seguiu adiante numa fé transcendental. Ele se elevou a tal ponto que nada mais desse mundo se interessava para ele. E quem são hoje a descendência? A descendência vem de proveniência, baseada em laços de sangue no mundo físico, humano. Mas nós estamos falando aqui da proveniência baseada em laços espirituais. Nós estamos falando agora da descendência da fé. Abraão foi o primeiro a ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem do Deus eterno e as promessas da ressurreição, a promessa de uma cidade eterna, nova Jerusalém celestial. E crendo nesta promessa, Abraão saiu do meio da sua parentela, sem saber para onde ia a princípio, até que teve plena consciência e conhecimento da promessa eterna, a ressurreição dos mortos. Somente por ter crido, e crendo em Deus de tal maneira que isso lhe foi imputado por justiça, não porque ele era bom, não tinha pecado, não tinha iniquidade, não tinha transgressão. Não, porque ele creu de todo o coração e creu de tal maneira que transcendeu. Elevou-se, cresceu de forma espetacular nesse desejo intenso e se entregou em espírito, alma e corpo, que nada mais neste mundo lhe interessou. E assim passou a ser, segundo as promessas, o pai da fé, o pai de muitas nações. E dele descende a família de Deus na terra, os filhos da fé, isto é, pertencemos à família de Deus na terra
porque somos descendentes do crente Abraão, como Paulo deixa bem claro isso lá em Gálatas, eu não posso ler agora, capítulo 2 e capítulo 3. E capítulo 4, ele deixa isso bem claro. Portanto, descendência é baseada em laços afetivos e espirituais do nosso ancestral Abraão. Então, somos ramos familiar da fé comum. Somos parte de uma série de pessoas que derivam desse mesmo ancestral, Abraão. Somos família, somos sua prole, somos seus progênies, somos a sua posteridade, isto é, somos filhos que ainda viriam no futuro, no porvir. Então, nós chegamos, estamos aqui e todos que vierem após a minha posteridade. Que coisa tremenda. Todos que vierem após a minha posteridade fazem parte desse futuro, desse porvir da posteridade de Abraão. Nós somos um conjunto dos descendentes do pai da fé, do pai Abraão. Somos sua família por laços da fé, do conhecimento de Deus revelado em Abraão. Somos seu povo, somos seus filhos, somos sua nação, somos descendência da fé de Abraão. Nós somos a humanidade no tempo futuro de que Deus falava com Abraão. Benditos na terra. Nós somos a série de gerações que sucederam as gerações que passaram e que seguem os caminhos da fé de Abraão em busca da cidade futura, a nova Jerusalém celestial, com toda a sua glória, com toda a sua celebridade, imortalidade. Todo aquele que crê na revelação do Evangelho revelado por Jesus Cristo e crê na sua mensagem, na verdade está crendo no Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó e toda a sua descendência. E Abraão é figura do nosso Pai Celestial. Ele é o Pai terreno na fé, Pai desta posteridade. Que coisa tremenda, meus irmãos. Pai dessa posteridade. Nós somos descendência por laços espirituais. Sabe como é importante essa realidade? Nós somos, hoje, sua filiação espiritual, pois vivemos os seus objetivos, os seus ideais em relação ao mundo futuro de que falamos. Nós pertencemos à nação santa, povo adquirido, o sacerdócio real, fundamentados na fé de Abraão. E transmitimos o mesmo conhecimento de Deus e revelado por Ele e confirmados por Jesus Cristo, pois somos descendentes, posteridade, filhos da fé. E isso é algo tremendo. Eu me lembrei de um texto que eu estudei recentemente, Isaías 59. Eu vou levar você lá, Isaías 59, só para você ter uma noção. Eu quero te levar ao verso... Meus irmãos, se eu pudesse, eu leria tudo, né? Eu levo você ao verso 15, só para você ter uma noção dessa batalha espiritual que eu estou mostrando desde Gênesis até hoje, e você vai entender a desobediência daqueles pais no tempo de Moisés. Aqui, veja bem, meus irmãos, preste bem atenção. Se você ler ele completamente, devagar, você vai ver que profecia. Olha o verso 15. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, arrisca perder tudo que tem. Pegou? Está profetizado lá. E o Senhor o viu,
E foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha que figura tremenda. Pelo que o seu próprio braço, isso é Jesus Cristo, lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Veja que Isaías 53 é claro. Senhor, quem creu na nossa pregação, né? Você vê que a profecia ela vai batendo, ela não tem como dar errada. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, a quem se manifestou Jesus Cristo, o braço do Senhor. Veja que batalha, verso 17. Porque se revestiu de justiça, Cristo, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, o capacete, e tomou vestes de vingança por vestidura. Eu vou te explicar daqui a pouco que vingança é essa. Daqui a pouquinho, preste bem atenção. E cobriu-se de zelo como de um manto, conforme forem as obras deles, olha só, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários. Veja que coisa tremenda. Quando você lê isso aqui no Velho Testamento, os adversários aqui não são seres humanos, não são os pequeninos, não são as pessoas. Os adversários são os anjos. Quero que você preste bem atenção no que eu vou estar te mostrando. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. E ilhas são pequenos grupos de pessoas que têm esperança no Salvador. São os remanescentes. Quando você lê a palavra ilhas, são pequenos grupos no meio de uma multidão. Veja, o mar é o mundo. E quando existe uma ilha no meio do mar, é um pequeno povoadinho. São os descendentes, os remanescentes da fé de Abraão, Isaac e Jacó no Velho Testamento. Olha que coisa tremenda. Verso 19. Então temerão o nome do Senhor, indicativo do futuro, desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, olha lá, o inimigo aqui trata-se da serpente, o grande dragão. Olha lá, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, a bandeira do Evangelho, a bandeira da verdade, a bandeira da justiça. Isso é profecia, querido. Isso vai se cumprir ainda, mas veja que a batalha espiritual já era grande lá, mas muito grande. Eu vou te explicar mais. Ora, e virá um Redentor a Sião, Jesus Cristo. E os que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Olha só. E virá um Redentor a Sião. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó. Quem é esse? Os remanescentes. Em Jacó significa debaixo da promessa de Abraão e Isaac. Em Jacó, firme, que ele morreu firme nessa promessa. Firme, mas firme de uma maneira espetacular, como está lá em Gênesis 49. Meus irmãos, olha a coisa tremenda. Olha o verso 21. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca. Olha lá, nem da boca da tua posteridade. Preste bem atenção. Nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando de descendência. Ele está falando de posteridade, que começa lá em Abraão, Isaac, Jacó, se estende por Moisés, passa por Davi, chega a Jesus Cristo e chega a mim hoje, para você agora. Se você guardar a minha palavra, a palavra que está na minha boca, e confirmar ela e tê-la como verdade e absorver ela, ela vai passar de geração em geração. É isso que Deus está falando. Então, meus irmãos,
Voltando agora a Atos 7, você vai ver com pesar que as palavras, no verso 39, a qual nossos pais não quiseram obedecer, que coisa tremenda. Nossos pais não quiseram obedecer. Então eles entraram em rebeldia, desobediência contra Abraão. Olha só, tornaram-se insubmissos, independentes, e passaram a transgredir o que era justo. Infringiram e violaram, se tornaram contrários. Aí eu te pergunto, mas contrários a quê, pastor? Olha lá. Se tornaram contrário à justiça da fé pregada em Abraão. Se tornaram contrário àquelas regras pregadas a Abraão, Isaac e Jacó. Eles violaram aquilo, infringiram aquela realidade. Transgrediram o que era justo segundo a visão de Abraão, Isaac e Jacó. E sabe, meu amigo, eu vou falar meio que por parábolas. Ali entra uma inimizade violentíssima contra Abraão, Isaac e Jacó e contra as instruções de Moisés. Tornaram-se insubmissos e independentes. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Tornaram ao Egito figura. Tornaram-se ao mundo. Amaram e cultuaram o mundo, idolatraram o mundo, dizendo, figura, olha o verso 40, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é este Moisés, é este Jesus que nos tirou do mundo, do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas suas obras, ou melhor, nas obras de suas mãos, mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. O exército do céu são os anjos, como está escrito no livro do profeta: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Eu vou dar uma pausa aqui, porque aqui eu vou te mostrar na revelação essa escrita. Vou te mostrar já. Vou levar você primeiro a Isaías 62. Vamos voltar lá. Você vai entender essa escrita aqui. No livro de Isaías, capítulo 62, eu não vou ler ele inteiro, porque é muita coisa. Está falando da glória futura. Isaías 62. Preste bem atenção. Por amor de Sião, me não calarei, e, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Então apontava o quê? Apontava para o futuro, apontava para Jesus Cristo, apontava para o Evangelho futuro. E as nações verão a tua justiça, verão o Evangelho, e todos os reis a sua glória, e chamar-te-ão de cativo do futuro por um novo nome. Qual é o nome? O nome de Jesus que veio ser revelado, que a boca do Senhor nomeará. E veja, quando Jesus foi crucificado, além de ter o anjo ter dito que lhe exporá o nome de Jesus, Pôncio Pilatos mandou escrever lá: este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quer dizer, confirmou isso perante o mundo. E olha, veja o verso 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Olha lá. E nunca mais te chamarão desamparada. Sabe de quem se trata aqui, a desamparada? Os remanescentes. Os remanescentes. A posteridade da fé de Abraão, Isaac e Jacó. O restinho. Nem a tua terra se dominará jamais. Denominará jamais assolada. Olha lá. Mas chamar-te-ão Refi-Zibá. Refi-Zibá significa minha delícia. Que figura espetacular
denominava o nosso Deus para a sua igreja: minha delícia, minha maravilha, minha glória. E a terra, Beulah. Beulah significa casada. Olha que coisa tremenda. Porque o Senhor se agradou de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Olha que coisa. Sabe, meu amigo, minha amiga, que glória espetacular poder conhecer a dimensão desse imenso amor revelado nas Escrituras. Então, essas profecias que foram ditas 600 anos antes de Jesus, nós vamos vendo a realidade da rebelião da qual Estevão estava falando. E vemos, olha o que diz o verso 5: porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ora, mas para quem está falando isso? Para os remanescentes em Jacó. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Olha que coisa. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio até que confirme e que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Está falando da igreja. A igreja teria que ser o louvor na terra para o nosso grande Deus. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, isto é, por Jesus Cristo: nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Olha, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, eu te entreguei lá quando vocês me rejeitaram. Eu te entreguei a que servisse aos exércitos dos céus, mas eu virei resgatar aqueles que esperam por mim. É isso que ele está dizendo. Olha que coisa tremenda. Olha o verso 9. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que colherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai as bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, não é a filha do Monte Sinai, a filha de Sião, que é aquela que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi está em busca dela, Jerusalém celestial. Olha, dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, isto é, Jesus estava vindo. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. E chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor, indicativo do futuro, a igreja. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada, coluna e firmeza da verdade revelada, igreja santa, povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. É isso aqui que estava profetizando aqui. E aqui nós vamos entrar no capítulo 63, porque aqui você vai ver a realidade daquilo que Estevão estava falando. Deus salva e vinga seu povo. O povo tornou-se, meus irmãos, escravo e presa dos principados e potestades.
Se você for espiritual, você vai pegar. Olha, quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Está falando aqui de Jesus Cristo. Olha, eu gostaria que você ouvisse isso com muita atenção. Que você pare tudo e preste atenção. E se liga. Quem é este que vem de Edom? Olha que figura tremenda, de Bosra, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, está falando de Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo que estava no profeta Isaías falando. Como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 1, 10, 11 e 12. Eu, que falo em justiça, justiça é o Evangelho, poderoso para salvar, só Jesus Cristo. Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura? Olha que pergunta. Por que está vermelha a tua vestidura? A resposta está aqui em seguida. E as tuas vestes, como a daquele que pisa uvas no lagar? Se você parar para pensar, vai entender que nós lavamos nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, correto? Então pare para pensar. As nossas vestiduras, nossos pecados, foram lançados sobre Jesus, desde o momento da sua prisão até o Calvário. Veja que profecia e que mistério espetacular está escrito aqui. Veste vermelha de sangue, por causa do pecado da humanidade. Olha o que ele diz: eu sozinho pisei o lagar. Eu sozinho, não tinha dois não, era ele sozinho. E dos povos ninguém se achava comigo, ele foi abandonado até pelos seus discípulos. E os pisei na minha ira, aqui é que é difícil de engolir. Alguma vez você já foi maltratado por alguém e acusado pelo que você não fez? E simplesmente por vingança interior você resolveu ficar calado, assumindo que fez o que não fez? Já passou por isso? Você já teve por propósito de pagar por aquilo que você não praticou? E resolveu apenas ficar calado, sujeito? Foi o que aconteceu. A vingança de Jesus aqui, ele está dizendo, olha só. É o silêncio, Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Em silêncio ele aguentou socos, pontapés, cabeçada, cotovelada, xingamentos, cusparada, uma cruz pesada, apanhou de chicote, lhe arrancaram os pedaços de carne. Qual foi a vingança dele? O silêncio. Ele tomou o cálice da tristeza, da angústia, da aflição, e não abriu a sua boca. E enquanto isso estava levando sobre si, nas suas vestes manchadas de sangue, nossas iniquidades, nossos pecados. Tomou sobre si as nossas enfermidades, peste, praga, maldição. E nós o reputamos por aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, o grande Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Vingança. Eu não vou abrir a boca, eu vou vencê-los, eu vou vencê-los. Quando todo mundo está pensando numa ira de violência, gritaria e baixaria, não. A vingança silenciosa de Jesus vencia principados e potestades.
Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Eu estou aqui contando, para a glória dele. Em nome de Jesus, hei de contar isso para sempre. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Transgressão. Vamos ver daqui a pouco que transgressão é essa. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Olha aqui, de novo a posteridade. A descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Jesus Cristo. E olha lá, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esta é a vingança que você encontra aqui em Isaías 61, verso de 1 a 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança foi o dia da cruz. Ele não abriu a boca, não murmurou, não reclamou, não fez cara feia, não gritou nada com ninguém. Ele venceu a lei, ele venceu o ódio, venceu a ira, venceu a raiva, venceu a cólera, venceu a raiz de amargura, venceu o ressentimento, a mágoa, a tristeza, ele venceu a vingança, ele venceu olho por olho, dente por dente, e ele venceu, e a sua vingança foi: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Vingança contra Satanás. Então eu quero levar você a essa compreensão. Ele veio libertar. Agora eu faço uma pergunta. Os mansos são os que não são soberbos, arrogantes, assassinos, mas humildes esperando o Salvador. Os contritos de coração são os pecadores, quebrantados, que precisavam de socorro espiritual e consolação. Liberdade aos cativos, do ódio, da ira, da raiva, da cólera. Abertura de prisão aos presos em cadeias espirituais da maldição da lei e da morte. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus contra o grande dragão, a antiga serpente, chamado ao Satanás e o diabo que engana todo mundo, e veio consolar todos os tristes, a ordenar, olha lá, acerca dos tristes de Sião. Desculpe a franqueza, não é os tristes de Monte Sinai, porque a soberba e a altivez de espírito não permite ninguém ficar triste. E aliás, eu sempre disse, a soberba é o estado moral do homem que nunca se deixa ser abatido. Mas ele veio ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza. Em vez de cinza de saco, ornamento, graça, amor, piedade, misericórdia, compaixão, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, mansidão, fé, temperança, condescendência, condolência, piedade, caridade, perdão. Olha que coisa! Veste de louvor. Em vez de espírito angustiado, nós louvamos e glorificamos a Deus por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia, a fim de que se chame árvores de justiça, justificados dos nossos pecados pela graça e pelo sangue de Cristo, e assim seremos plantação do Senhor para que Ele seja glorificado. Que coisa tremenda! Voltando para o 63, eu volto a ler de novo, meus irmãos, o verso 2 e o verso 3. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar.
e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, olha que coisa tremenda, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olha aí, a vingança, como eu te disse, foi o cálice. Eu lembro de uma canção que eu gosto tanto, mas tanto. De joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, partamos nosso pão. Estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos, unidos no bebê, de joelhos, se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Sabe, meu amigo, quando eu imagino o sangue derramado naquela cruz por nossos pecados, por nossas iniquidades, transgressões, e saber que isso era uma vingança de Jesus contra o grande dragão e contra a serpente que sempre coloca os homens contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, levando eles cativos do pecado, da iniquidade, da transgressão. E Jesus viria manchar sua alma, né, ali de tristeza e de angústia, de morte, para nos arrancar da mão dos opressores. Suas vestiduras não tinham moral nem honra, não tinha dignidade, desconsiderado, humilhado, pisado, escarnecido, suas vestes sujas, porque ele estava pisando no ódio. Ele estava pisando na raiva, na cólera, com aquele entendimento perfeito de piedade, fraternidade, caridade e perdão. Ele estava pisando na maldição da lei, pisando com entendimento na vingança, no olho por olho, no dente por dente. Ele estava acabando com tudo aquilo.